queridos? Que bom estarmos juntos para louvar e engrandecer ao Senhor. E eu quero te convidar para que esteja em pé. E nós estaremos cantando sobre a graça que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, mesmo sem sermos merecedores. Ele cuida da gente e derrama a sua graça sobre nós. Vamos cantar sobre ela? Graça que me salvou, graça que me alcançou, tua graça eu não mereço, graça foi um recomeço, por tua graça livre sou, meus pecados perdoou, favor imerecido, por tua graça eu vivo. Oh, 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 graças te darei, Senhor, oh, oh, por tua misericórdia, oh, oh, graças te darei, Senhor, oh, oh, por teu infinito amor, Senhor. Graça que me salvou, graça que me comprou, tua graça eu não mereço, graça foi um recomeço, por tua graça livre sou, meus pecados perdoou, favor imerecido, por tua graça eu vivo. Oh, graças te darei, Senhor, por tua misericórdia, graças te darei, Senhor, por tua misericórdia, Senhor. Graça que me basta, me sustenta, me abraça. Graça que me envolve, que me acolhe e me cobre. Oh, graça que me basta, me sustenta, me abraça. Graça que me envolve, que me acolhe e me cobre. Oh, graças te darei, Senhor. Por tua misericórdia. Graças te darei, Senhor. Por teu infinito amor, Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz. É muito bom estarmos aqui louvando ao Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor. Hoje que nós estamos fazendo a abertura de missões nacionais. Uma campanha interessante que agora está envolvendo a nossa nação. E hoje um dia bem propício, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E um dia também que nós estamos lembrando que nós somos dependentes de Deus. Amém, igreja? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor nessa hora. Deus querido e bendito, te damos graças, Senhor Jesus, porque queremos te exaltar mais um dia, Senhor. Mais uma noite estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Em união, Senhor, em comunhão, Senhor, em uma só voz, para declararmos a tua santidade, a tua grandiosidade em nossas vidas, Senhor, porque somente tu és Deus.
Somente Tu é o Senhor das nossas vidas, ó Pai, e queremos Te agradecer, Senhor. Aceite, Senhor, o nosso louvor, aceite a nossa adoração, Senhor, porque, Senhor, Tu é exaltado, Senhor, nosso meio, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sonho que levou os batistas brasileiros a criarem a Junta de Evangelização Nacional em 1907, atual Junta de Missões Nacionais. Minha Pátria para Cristo é uma oração feita continuamente há mais de 100 anos em favor de cada brasileiro, seja das grandes cidades ou do interior, morador de condomínio ou das ruas deste país, no sertão ou na mata, criança, jovem ou idoso. Minha Pátria para Cristo é um sentimento de gratidão. Gratidão por ter conhecido a Cristo, por ter a vida transformada, por ter encontrado um ministério e um propósito. Minha Pátria para Cristo é um ideal, um objetivo de vida de tantos homens e mulheres que doaram seus bens, seu tempo e a si mesmos para ver essa terra salva e transformada. Vidas de brasileiros e também de estrangeiros que se dedicaram à evangelização desta nação. Vidas que inspiram, vidas que fizeram ou viveram a oração e o propósito de ou ficar a pátria salva ou morrer pelo Brasil. Vidas. Quantas pessoas você viu? Quantas pessoas você vê hoje? Somos muitos, somos milhares e milhares de pequenos servos, centenas de missionários e parceiros, vivendo nos mais diferentes contextos. Somos milhares de pessoas que entenderam o propósito pelo qual vivem e trabalham incansavelmente. Um único propósito: ganhar a pátria para Cristo. Somos o povo santo de Deus, que entendeu que mais importante do que olhar para os problemas é oferecer a única solução realmente eficaz e que o mundo tanto precisa. Cada um de nós, com dons e talentos, servindo ao Senhor cheios de ousadia, sem se importarem com as barreiras que precisam ser vencidas por cada um de nós, como membros do corpo de Cristo. Quantas pessoas você viu? Quantas pessoas você vê hoje? Somos um, e somos muitos. Somos um só, unidos no corpo de Cristo, unidos no mesmo propósito, na mesma missão. Eu, você aqui, hoje, e todos os que vieram antes de nós, todos somos a Junta de Missões Nacionais, e todos sonhamos em ganhar a pátria para Cristo. Nós somos um só em Cristo Jesus. Nós somos aqueles que estamos levando o Evangelho de Cristo. Nós somos o Brasil, vários Brasis. Nós podemos dizer que é o negro, o branco, o índio, o cigano. E nessa campanha nós vamos estar falando de cada um representante de todas as regiões desse nosso país. Vamos estar falando da necessidade, onde nós temos que estar levando o Evangelho. Primeiramente, aquele ao seu lado. Mas também nós temos que ecoar a palavra de Deus para vários lugares. Pode colocar o tema de divisa?
Isso, todos juntos. Minha pátria para Cristo. Minha mais forte, minha pátria para Cristo. Minha pátria para Cristo. Aí pode colocar lá Josué 13:1, que está bem pequenininho, não sei se vai dar para todos lerem aqui. Dá para ler? Então vamos ler todos juntos. E ainda muitíssima terra para conquistar. Muitas das vezes nós achamos que o Brasil, todos já ouviram a palavra de Deus. Mas muitas das vezes ouviram só de falar, mas não conhecem esse Deus. E há lugares que ainda o nome do Senhor não foi ainda falado. Então é difícil acreditarmos, mas ainda há lugar que é necessário que a palavra de Deus seja exaltado lá, que há conhecimento da palavra de Deus, que nós possamos, durante esses meses que vamos estar falando sobre Jesus para Cristo, Jesus para as nações, Cristo para as nações, nós temos que estar lembrando que é necessário falarmos arduamente do amor de Deus para as pessoas que necessitam desse amor que nós conhecemos, vocês conhecem, então há muitas pessoas que precisam conhecer. Amém? Tem um vídeo da campanha, nós vamos estar colocando o vídeo da campanha.
nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. Nada pode nos parar. Vamos fazer a nossa leitura bíblica lá em 1 Coríntios 16. Vamos ler o verso 1 até o 3. 1 Coríntios. Vamos ler todos juntos? Quanto à coleta para os santos, façam como ordenei as... No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas. Então, isso, que nós possamos continuar cultuando ao Senhor nesse momento das nossas ofertas, que nós possamos lembrar que o ID, ele é contínuo e é necessário estarmos todos juntos. Amém? Louvemos ao Senhor. Vamos em pé cantarmos? Até que Ele venha. Cristo é a razão que nos faz continuar proclamando que só nele há salvação. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar
Jesus, ele morreu por nós, sendo nós pecadores. E ele não somente morreu, mas ele ressuscitou também ao terceiro dia, por amor a nós. E nós vamos cantar sobre esse amor grandioso. Por amor a sua vida se entregou. Por nos amar, por mostrar para a gente um futuro com ele no céu. E é isso que demonstra o amor do Senhor, todo esse cuidado, todo esse zelo que ele tem por cada um de nós. E que o nosso coração esteja assim, voltado para adorar a ele com todo o nosso ser. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Pai, louvado seja o teu nome. Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Reconhecemos, ó Deus, a tua soberania sobre as nossas vidas. Reconhecemos a tua soberania sobre qualquer trono, qualquer natureza tão linda que o Senhor criou, Pai. Tu és o início, tu és o meio e o fim de todas as coisas. O Senhor está acima de todas as coisas.
Pai, obrigada, porque um dia o Senhor enviou Jesus a este mundo. Por amor, o Senhor enviou Jesus para morrer por nós, para poder morrer pelos nossos pecados. E nós somos gratos a Ti, reconhecemos que tão pequeninos e não somos merecedores, Senhor Deus, do Teu amor, do Teu cuidado, mas o Senhor mesmo assim zela por nós. E como nosso coração se alegra, ó Pai, e se constrange também, por ver o Teu cuidado e o Teu zelo por nós. Receba, Senhor Deus, o nosso louvor, receba o nosso reconhecimento de como Tu és grande, de como Tu és merecedor da nossa adoração. Pai, receba também os nossos dízimos, as nossas ofertas que aqui foram trazidas. Receba as nossas vidas, ó Deus, como doação ao Senhor. E que em todo tempo, tudo que somos, nós possamos devolver ao Senhor. Tudo que temos, possamos devolver ao Senhor. Porque é o Senhor quem nos dá vida. O Senhor é quem nos dá o fôlego. O Senhor nos dá tudo que temos e o que somos. Louvado seja o Teu nome. Continue sendo engrandecido nesta noite, ó Pai, neste lugar, porque viemos aqui para isso, para exaltar o Teu nome. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Boa noite, irmãos. Eu irei ler um poema a despeito do tempo de missões, que você possa abrir o seu coração para ouvir Deus falar com você. É tempo de avançar. Que tempo é esse? Olhando tudo ao redor, vejo com preocupação um mundo cada vez pior, sem paz, sem vida e salvação. É um tempo de medo, ansiedade, impiedade, de injustiça, maldade, crueldade, de exploração, desavença, descrença, de agressividade, ingratidão, complicações, de abandono, insensibilidade. É um tempo de necessidade, de indiferença, desilusão, omissão. É um cenário cruel de agora. São os desafios desta hora. É uma realidade tão dura. É a constatação que é real. Aumenta o pecado e o mal. É o tempo da semeadura. Cristãos, o tempo de avançar chegou. Jesus mesmo assim declarou: levantai vossos olhos e vede. É tempo de semear e colher. Há muito trabalho a fazer. Estou convosco. Crede. E se o mal é devastador, Jesus Cristo é o resgatador. E Ele nos deu uma missão: semear sua palavra de luz. O Evangelho ao perdão conduz. Salvar vidas está em nossas mãos. Obrigada. Está com o pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero mais uma vez nessa noite saudar cada um de vocês. Quero agradecer a Deus pela sua presença. A sua presença nessa noite para nós é um grande presente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de dar um abraço apertado na pessoa que está do seu lado, nesse seu irmão, nessa sua irmã, nesse nosso amigo, nesse nosso convidado. Então eu quero não apenas que você se aproxime, mas se levante, saia do seu lugar, dê um abraço apertado, um abraço abençoado nessa pessoa maravilhosa que está conosco nessa noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Que bênção, que alegria, que satisfação é te receber aqui. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Que bênção.
E agora que você já abraçou esse irmão querido, abraçou essa irmã querida, eu quero te convidar a se acomodar, fique à vontade, pode se assentar, você é muito bem-vindo. Que bom que você veio e não veio sozinho, não veio sozinha, você veio acompanhado de uma outra pessoa, você se interessou em anunciar o Evangelho para alguém. O dia de hoje foi muito especial. Pela manhã nós juntos aqui estávamos e nós falamos a respeito dessa oportunidade que Deus pode conceder a cada um de nós, de levarmos a mensagem de salvação àquelas pessoas que estão perdidas, algumas delas numa trajetória de vida um tanto quanto pesada, não é? Quantas pessoas você conhece que estão passando por lutas, passando por dificuldades? A vida tem sido um peso. São tantas questões que têm impedido aquela pessoa, de repente alguém dentro de casa, pode ser um parente próximo, ou quem sabe aquele vizinho. Você sabe o que ele está passando lá? Mas eu pergunto ainda um pouco mais engajado no desejo de que, se nós formos pensar, será que eles sabem o que nós temos vivido no nosso dia a dia? A nossa trajetória de vida, a nossa caminhada, como tem sido cada dia da nossa vida, nessa viagem que estamos participando dela, a viagem que é a vida. Numa data tão especial, quando nós queremos anunciar a nossa pátria para Cristo, nós precisamos reconhecer que só é possível anunciar Jesus Cristo ao mundo, às pessoas, se nós vivermos uma vida na presença dele. E quando se vive na presença de Jesus, a nossa caminhada não é pesada. A sua caminhada é pesada quando está na presença de Jesus. Quando você está na dependência do Senhor. O fardo tem sido pesado. É mais leve. Nessa noite nós queremos iniciar uma série de mensagens que tem como tema viagem leve. Tem muita gente aqui que gosta de viajar, não é? Você gosta de viajar? Olha só, já tem gente levantando a mão para lá, já tem gente levantando a mão para cá. Olha como eles gostam de viajar. Mas algumas viagens, elas acabam se tornando um tanto quanto complicadas, porque quando aquela pessoa quer viajar, quer levar a roupa, quer levar o guarda-roupa todo, quer levar um peso tremendo nas costas, e aquele peso talvez possa promover um atraso na sua viagem, porque é tanta coisa para preparar, não é? É tanta coisa para levar, são tantas malas, que a viagem acaba ficando difícil e pesada. A vida é assim. Jesus Cristo morreu na cruz para que a nossa vida pudesse ser uma vida, e ela é, quando estamos na presença dele, abençoada. E sendo ela abençoada e na dependência de Cristo, tudo se torna mais leve para nós. A forma como encaramos as lutas, a forma como lidamos com as situações que nos são apresentadas na vida, quando a nossa caminhada é com Cristo, tudo se torna mais leve. Pelo menos essa é a proposta de Jesus para nós, que a nossa viagem seja leve. Por isso eu quero te convidar para viajar comigo, para passar algumas semanas pensando exatamente sobre este tema, viagem leve. E viagem leve, livrando-se do peso do passado. Livre-se do seu passado. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus, carta aos Hebreus, o capítulo de número 12. Nós leremos o versículo de número 1. Hebreus, capítulo 12, versículo número 1.
E enquanto você lê, ou melhor, você procura na sua Bíblia, eu quero convidar as crianças para que venham até aqui, onde eu estou. Venham cá, crianças, do lado de cá, todo mundo, comigo aqui. Deixa eu ver. Essa é a página 12, está quase chegando lá. Daqui a pouco o professor vai te ensinar lá onde é que está, no seu culto. Mas aqui agora nós vamos orar, interceder pelas crianças e o culto que elas vão celebrar ao nosso Deus. Enquanto elas estão chegando, eu quero convidar aqui a nossa irmã Aline. Por favor, irmã Aline, esteja orando pelo culto das crianças. Amém. Pai, nós queremos te louvar e te adorar nesta noite. Queremos engrandecer o teu nome nesse momento, Pai. Nós queremos, em especial, colocar a vida dessas crianças diante das tuas mãos, que o Senhor continue cuidando, guardando, abençoando, não só a elas, mas também as suas famílias, os seus pais, avós, tios, que as trouxeram, Deus, para a tua casa, para poderem estar também, Deus, aprendendo da tua palavra, Pai. Muito obrigada por essas vidas, por essas famílias aqui representadas, Deus. Nesse momento, elas estarão indo ali para a sua salinha, Senhor, separada, para estarem, Senhor, prestando o culto delas a Ti, Pai. Recebe, Senhor, o culto dessas crianças, Pai, diante do Teu altar, como cheiro suave, Pai, porque sabemos que da boca das crianças vem o perfeito louvor, meu Deus. Amém, Jesus. Muito obrigada também pela vida dos professores, aqueles que têm estado, Senhor, disponíveis, Deus, para essa obra, para este trabalho, de estar, Senhor, falando do Teu amor para essas vidas, Pai. Muito obrigada. Continue cuidando, dando a eles graça, sabedoria e também discernimento da Tua palavra, para estar instruindo, Pai, essas crianças nos Teus caminhos. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. Continue falando aos nossos corações através da Tua palavra. Continue usando o Teu servo, pastor, para estar nos ensinando também a cada dia. Amém, Graças Jesus. somos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. As crianças podem ser conduzidas para o culto que elas celebrarão ao nosso Deus. E enquanto isso, você pode acompanhar aqui mesmo na projeção a passagem bíblica de Hebreus, capítulo de número 12. O versículo é o de número 1. E o texto nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Viaje leve. Essa é a proposta de Jesus para nós. O texto aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo de número 1, é um texto certamente conhecido de todos nós. E ele fala da necessidade de abandonarmos um peso que esteja sobre as nossas costas, que esteja nos impedindo de caminharmos firmes rumo ao alvo, rumo à proposta de Deus para nós. E esse texto nos desafia a correr com perseverança. A viagem que se propõe a ser leve precisa ser corrido com perseverança. Mas o próprio texto também nos orienta que essa viagem é necessário que venhamos então a nos desembaraçar do peso, do pecado que está no passado da nossa vida. O peso de um pecado cometido, o peso de um erro, pelo qual nos predispusemos a viver nele. É uma proposta clara de Deus. Peso este que, segundo a palavra de Deus, insiste em nos prender, que põe rédeas em nós, que tenta brecar o nosso avanço, impossibilitar a nossa caminhada. Olha que peso, veja que dificuldade.
todos nós, em certa medida, carregamos lembranças de um passado. Carregamos conosco, talvez, uma culpa, uma vergonha, quem sabe um arrependimento de feridas que foram deixadas em nossas vidas. Certamente, à medida que eu vou falando, você vai recordando situações que ocorreram na sua vida. Desafios que se apresentaram ou se apresentam hoje. E tem sido um peso para você. Tem atrapalhado a nossa caminhada. Que desafios são esses? Que pesos são esses? Todos nós, então, carregamos algumas lembranças que ainda estão marcando a nossa vida de forma significativa. Quando nós abrimos essa carta aos Hebreus, nós compreendemos, e os historiadores também relatam, que ela foi escrita a cristãos que àquela época estavam sendo pressionados e sendo tentados a voltar atrás na sua fé. Era um momento de luta, de dificuldade. E o autor então adverte: não olhem para trás, olhem para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhem somente para Ele. Mas diante dessa advertência, o que tem nos impedido de viajar leve? O que tem nos impedido de avançar para o futuro que Deus tem para cada um de nós? Quais são esses impedimentos? E à medida que nós formos avançando na mensagem e também na projeção, você vai entender que o passado, ele insiste a falar conosco, tenta nos convencer que aquela ferida, ela deve permanecer. E à medida que eu me recordo, à medida que eu lembro, aquilo me impede de caminhar. Se você se lembrar bem, nós temos uma passagem bíblica que fala profundamente a respeito dessa realidade. O personagem é o apóstolo Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Você se lembra bem. Pedro foi desafiado. E quando nós lemos em Lucas capítulo 22, está na tela também, dos versículos 54 a 62, é exatamente o momento em que Pedro é confrontado. E por 3 vezes, sendo ele identificado, reconhecido como alguém que andava com Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Olha, mas você não é aquele lá da Galileia que andava com Jesus? Não, não sou eu. Não, mas você, o jeito de você falar, o jeito de você se comportar, as suas vestes, tudo denuncia que você andava com Jesus. Não, eu nem conheço esse Jesus. O texto relata exatamente essa passagem. E foi no final desse questionamento: você é ou não é de Jesus? Após ter negado por 3 vezes e o galo cantado, sobreveio então sobre ele uma grande vergonha. Rapaz, eu neguei Jesus. Imaginem a culpa. Imaginem a tristeza. Culpa, vergonha e tristeza.
E é exatamente aí que o pecado tenta nos dominar. Quando nós imaginamos que o erro cometido lá atrás não tem perdão. Quando aquilo que eu fiz, como é que pode ser apagado? Como que alguém pode agora relevar um erro tão grande que eu cometi? E é exatamente isso que o pecado faz. Porque diante de situações ocorridas no passado, nós somos considerados como pessoas imperdoáveis. E se nós seguirmos também na projeção, nós veremos que o texto do Salmo de número 38, versículo 4, nos diz algo a respeito exatamente disso. Porque quando eu sou confrontado com essa realidade de inexistência de perdão, e considero que o erro que eu cometi é imperdoável, meus queridos, nós passamos a perceber que o sentimento de culpa é sufocante. Você já se sentiu assim alguma vez? Conhece alguém que passou por uma situação assim? Um sentimento de culpa que deixava a pessoa impossibilitada de caminhar, de reagir frente à situação, porque o pecado martelava na consciência dela. E por não conhecer Jesus, desconhecia também a possibilidade de perdão. O pecado diz que aquilo que fizemos um dia é imperdoável. E ele diz também para nós que o fato de termos cometido tais erros no passado nos torna indignos. O passado me atormenta diante da realidade de indignidade, diante da presença de Deus, da presença de Jesus. O texto do Gênesis, capítulo 3, versículo 7, trata exatamente do momento quando Adão e Eva pecaram. E ali a culpa e a indignidade tomou conta da consciência dos dois, ao ponto de se esconderem de Deus. Além da perspectiva de falta de perdão, de indignidade, o pecado que assola e tenta impedir a nossa viagem para que ela seja pesada demais, afirma que diante daquela situação agora eu sou uma pessoa inútil. Eu não posso mais continuar. Eu não posso mais caminhar. Eu não consigo mais reagir. Porque o pecado me inutiliza. O Salmo 22, versículo 6, também deixa isso muito claro. Porque o sentimento de fracasso paralisa as pessoas. Você já errou alguma vez? Eu já. E você? Por acaso você se sentiu ali derrotado, fracassado? Inútil, indigno, imperdoável? Pois é. Hoje, queridos, tem muita gente carregando fardo de fracassos familiares, vícios, separações, erros financeiros, traumas em suas vidas, traumas das mais diversas perspectivas, traumas emocionais. Certamente você conhece alguém. E eu quero te dizer que o inimigo, ele vai usar exatamente o seu passado. Vai tentar buscar algo lá atrás
para utilizar como uma corrente para te prender, para você não avançar, para você não abrir o seu coração para Jesus. Mas a pergunta a ser feita aqui nessa hora é a seguinte: até quando nós vamos permitir que o passado defina o nosso presente e roube o nosso futuro? Até quando as coisas do passado vão continuar podando o nosso potencial, a nossa credibilidade, a nossa competência? Até quando nós vamos permitir que isso aconteça? Tem uma resposta para nós, uma resposta de Deus, para nós que queremos ganhar a pátria para Cristo, para nós que queremos fazer a diferença neste mundo e viajarmos juntos e leves. Eu quero te dizer, e isso você pode guardar no seu coração: Jesus restaura e dá um novo futuro. Parece coisa simples, mas eu estou dizendo que esse seu trauma, essa sua luta, aquele grande pecado que você acha que, olha, é imperdoável, o que fizeram comigo ou o que eu fiz, eu estou te afirmando porque a palavra de Deus diz isso. Jesus restaura e te dá um novo futuro. E é exatamente o Evangelho de João, lá no capítulo 21, dos versículos 1 a 19, que vão tratar exatamente a respeito disso. Porque Pedro, se lembram, que negou Jesus 3 vezes? E diz o texto que após negar 3 vezes, os olhos de Jesus fitaram Pedro. Confirmando que a palavra de Jesus, que Jesus havia dado para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Que a palavra dele se confirmou como se confirma ainda hoje. Vocês se lembram no Evangelho de Marcos, quando Jesus disse aos discípulos: me encontrarei com vocês depois, na Galileia. Jesus morreu na cruz. Os discípulos se dispersaram. Pedro negou Jesus. Conhecemos a história. Mas no Evangelho de João, no capítulo 21, Pedro, que havia abandonado o caminho que Cristo queria para eles, depois da morte de Jesus, Pedro voltou às atividades normais, voltou à sua profissão, voltou a pescar. E diz a passagem que eles estavam uma noite inteira tentando pescar e não conseguiram nada. De repente, quando estão se aproximando da areia do mar, eles olham para uma pessoa e aquela pessoa fala assim: ei, joga a rede do outro lado. Pedro, envergonhado, Pedro, traumatizado, Pedro, considerando imperdoável aquilo que havia feito, teve agora uma nova chance. Ele então, depois de uma noite inteira tentando pescar, diz que ele veste a sua roupa, não é? Pega a rede e joga do lado que Jesus então direcionou. Após a ordem obedecida de Jesus, eles pescaram um número de peixes que as redes não conseguiam trazer os peixes para cima do barco.
devido à quantidade. E quando isso aconteceu, Pedro olha e reconhece: é Jesus! É Jesus! Então vamos lá. Pedro havia desistido do seu chamado. Voltou para pescar. Mas a palavra diz que Jesus foi até ele. O que você deixou de lado nessa viagem, nessa caminhada, por achar que eu não tenho mais força, eu não tenho mais credibilidade? O que aconteceu lá atrás está me impedindo de fazer aquilo que Jesus Cristo havia me ordenado fazer. Assim como Jesus foi até Pedro, Ele está aqui hoje com você, disposto a restaurar o seu chamado, te convocando para lançar a rede e obedecer a palavra dele. Pedro se deparou com essa situação. Vocês se lembram depois desse momento? Por 3 vezes, olha só, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Se lembram disso? Pedro, tu me amas? Nessa hora, Jesus não estava apenas lembrando Pedro de sua falha. As 3 vezes que Pedro o negou. E agora pergunta por outras 3 vezes: Pedro, tu me amas? Não, Pedro não estava ali tentando, Jesus não estava ali tentando relembrar a falha que Pedro havia cometido. Mas na verdade, Jesus estava assim curando, restaurando, reativando o chamado de Pedro. Pedro, tu me amas? Meus irmãos, olhando para esse testemunho, nós podemos reconhecer que Jesus, Ele está mais interessado na nossa cura profunda. Muito mais interessado em nos curar verdadeiramente, profundamente, do que olhar os nossos sentimentos imediatos. Porque foi o que aconteceu com Pedro lá, quando negou. Na pressão, Jesus está mais preocupado em restaurar, em reativar, reabilitar, fazer de novo na vida de uma pessoa pela qual Ele tem um chamado muito especial. Talvez essa pessoa seja você. Hoje, Jesus quer trazer você de volta. Assim como Pedro, muitos ainda estão pensando que fracassaram demais, que erraram demais para recomeçar. Não dá para fazer de novo. Não consigo fazer de novo. Mas assim mesmo, Jesus vem ao nosso encontro, nos chama pelo nome. E Ele nos lembra: olha, o seu futuro não depende do seu passado, mas depende apenas do amor e da graça de Jesus. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, o erro do passado não define quem você é. Mas quem define o seu futuro sou eu, se você me obedecer.
se houver uma predisposição no seu coração e na sua consciência. E é aí que eu te pergunto novamente, como então nós nos livramos desse peso, o peso do passado? Como nós nos livramos disso para abraçar um futuro de Deus, o futuro que Jesus tem para a nossa vida? Como é que nós fazemos isso? A primeira coisa, você precisa fechar a porta do seu passado. Fecha aquela porta. Feche a porta do seu passado. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, nós entendemos que a graça de Jesus é maior que o pecado. Você entendeu bem isso? A graça, o favor, o amor de Deus, Jesus Cristo, Ele é maior que o pecado. Então feche a porta do seu passado e recebe Jesus Cristo, porque Ele perdoa pecados confessados, Ele perdoa aqueles que se arrependeram, porque a graça é maior. O seu pecado não te define. Feche a porta. E como está também escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 7, nós aprendemos nesta passagem que em Cristo não somos mais escravos do passado. O passado de pecado, agora que estou em Cristo Jesus, não me controla, não me domina mais, porque agora eu sou filho de Deus. Uma pátria para Cristo precisa identificar e reconhecer essa verdade. A mesma verdade da porta que é fechada, a porta do passado fechada, que nos leva ao texto de João capítulo 1, versículos 12 e 13. Porque agora a nossa identidade está no relacionamento que temos com Deus, não nos nossos erros. Você está guardando bem isso? Eu sou agora reconhecido, discernido, lido, identificado como um filho de Deus. Porque eu recebi e confessei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então, a partir dessa realidade de bênção, quando é que nós vamos verdadeiramente viver essa realidade leve de vida? Quando nós insistimos em carregar o passado, nós estamos dizendo que ele é mais forte que a cruz de Jesus. Quando eu continuo me penalizando pelos erros que cometi, agora que já declarei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, mas continuo preso naquele erro cometido, eu estou denunciando para o mundo que aquele erro é mais forte, mais poderoso que a cruz de Jesus. Mas a verdade é que a cruz sempre fala mais alto. Sempre. Sempre. Quem está aos pés da cruz? Consegue enxergar uma leveza em sua caminhada. Consegue respirar aliviado. A sua caminhada não é aquela ofegante, cansativa.
Mas se estamos na dependência de Jesus, a história é outra. É por isso então, queridos, se eu fechar, se você fechar a porta para o passado, e se você já fechou, qual é agora então? Olha, fechei a porta do passado, já identifiquei essa realidade, já estou percebendo uma leveza na minha caminhada. Agora é com Jesus, está nas mãos dele. Se eu já fiz isso, então, qual é a próxima etapa? O que eu preciso fazer? Qual é o próximo nível que eu preciso agora galgar e alcançar? Se você já fechou a porta do seu passado, agora aproveita e entra pela porta do seu futuro. Hein? Você está disposto? Está disposta a encontrar o futuro que Deus tem para a sua vida? E é no texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, você pode ler aqui, porque é exatamente nesta passagem que nós somos incentivados a nos esquecermos do que ficou para trás. Esquecendo-nos do que ficou para trás, agora eu prossigo para onde? Para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que maravilha Deus tem para nós. E imagine então a alegria de Pedro, irmãos. Pedro negou Jesus. Pedro foi amargurado pela culpa do pecado que cometeu. Mas Pedro foi alcançado e restaurado por Jesus. Depois de João, nós encontramos Pedro agora, sabe aonde? Em Atos dos Apóstolos, pregando, e mais de 3.000 pessoas se convertendo a Jesus. Um pecador negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu. E agora, lá na frente, ele é usado por Deus para alcançar vidas. Meus irmãos, Jesus usa pessoas feridas, que foram feridas na caminhada, para que façam diferença lá na frente, se submeterem à vontade dEle. Tantos homens na Bíblia passaram por situações assim. Abraão, Isaac, Jacó, José e tantos outros. Davi. Deus usa pássaros feridos, olha, que um dia pensaram assim, nunca mais vou poder voar. Mas Jesus curou. Pedro era um deles. O chamado de Pedro foi reafirmado. E Jesus falou, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Já disse, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então é isso, irmãos. A nossa qualificação não é por um passado perfeito, tá? Não. Pelo contrário. A nossa qualificação é definida pela presença de Deus na nossa vida. Aí sim. É o Jesus guiando, é o Jesus orientando, e somos nós obedecendo.
Quantas pessoas você conhece que um dia foram pecadores, mas agora estão anunciando o Evangelho? Hein? Quantas você conhece? Quantos testemunhos pela vida você já ouviu de pessoas assim? Porque se estamos com Jesus, a nossa história não vai ser pelo nosso fracasso, mas a nossa história vai ser contada pela vitória de Deus sobre o nosso fracasso, sobre a nossa vida que era perdida. Mas agora a história é outra. E quem conta é Jesus. Hoje, Jesus nos convida homens e mulheres imperfeitos e imperfeitas para participarem, mas que foram transformadas, não é? Homens e mulheres que tiveram situações terríveis em suas vidas, que erraram, mas foram transformadas. Jesus convida cada uma dessas pessoas hoje a participarem de sua mesa, a cearem com Ele, a reconhecerem os seus erros diante dEle, os seus pecados, a sua falta de paciência, reconhecer a sua desobediência, a desonra, o medo e todo o fracasso. Jesus te convida hoje a reconhecer tudo isso e colocar aos pés da cruz. Porque pessoas que assim agiram foram recebidas como filhos, como filhas de Deus, porque confessaram os seus pecados e declararam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez você, assim como eu, seja uma dessas pessoas. Enquanto muita gente continua orgulhosa de si mesmo ou de si mesma, gente que acha que não erra, que não vacila, gente que acha que está acima dos outros. Jesus chama os imperfeitos curados, as imperfeitas curadas, para nesta noite, na presença dEle, participarem da ceia do Senhor Jesus. Se você é servo, é serva de Jesus, você é convidada a participar deste momento. E para que possamos então celebrar a ceia do Senhor Jesus, eu quero convidar os nossos irmãos, os diáconos e os demais irmãos que já estão preparados para este momento, para estarem aqui ao lado do pastor, compondo a mesa para celebrarmos este momento histórico da Igreja de Jesus, a ceia do Senhor. Os irmãos já podem vir, a nossa equipe de louvor já está posicionada. Enquanto os nossos irmãos se aproximam, eu quero convidar você que nessa noite está conosco, você que é crente em Jesus Cristo, batizado, batizada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está conosco nessa noite, você é convidado, é convidada para participar da ceia do Senhor Jesus. Se você está conosco e é membro de uma outra igreja evangélica, mas você é batizado e está em comunhão com a sua igreja, você é nosso convidado, é nossa convidada a participar também da ceia do Senhor Jesus. Aqueles que estão preparados para este momento, se coloquem em pé, em nome de Jesus. E enquanto aqui juntos louvamos a Deus, os nossos irmãos, diáconos e colaboradores aqui à frente, se preparando para fazerem parte do corpo diaconal,
estarão distribuindo os elementos. O pão, simbolizando o corpo de Jesus, partido na cruz do Calvário. E o suco da uva, simbolizando o sangue de Jesus. Nós, como crentes batistas, cremos que a ceia, ela é, na verdade, um memorial. O próprio Jesus nos disse: fazei isto em memória de mim. O pão continua sendo pão. Não há sobre ele nenhum poder místico, sobrenatural, que quando ingerimos este elemento, recebamos uma atribuição especial, um poder especial. Pelo contrário, o pão continua sendo pão. Assim como o suco da uva permanece sendo o suco da uva, apenas simbolizando o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Também, como batistas brasileiros, não cremos que o pão se transforme no corpo de Jesus, muito menos o suco da uva no momento da ceia do Senhor venha a se transformar no sangue de Jesus, como assim crê algumas filosofias religiosas. E é nessa perspectiva, entendendo que santo ou santa é aquele ou são aqueles que se dedicam a Jesus Cristo e vivem uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Nós somos santos e a ceia continua sendo a ceia do nosso Senhor Jesus. Para tanto, eu convido aos nossos irmãos que façam a distribuição dos elementos aos queridos e amados que participarão da ceia do Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve,
se há alguém ainda que não tenha recebido um dos elementos, você pode se manifestar. Os nossos músicos também podem receber agora os elementos. Tendo todos os irmãos recebido os elementos, o pão e o suco da uva, o apóstolo Paulo ainda, quando junto à igreja de Corinto, relembrou os ensinamentos do Mestre Jesus. De igual forma, hoje, a igreja repete o mesmo ato, em obediência ao Senhor amado Jesus Cristo. E é por isso que também, assim como o apóstolo Paulo relembrou nesta noite mais uma vez, a palavra de Deus nos confirma a seguinte verdade: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos do pão. Peço ao nosso diácono, irmão André, que faça essa oração de agradecimento ao nosso Deus pelo seu corpo partido na cruz do Calvário. Pai amado, neste momento em especial que aqui estamos, Sim, Jesus. e agradecido a Deus pela rica oportunidade que nos concedeste a nós, humilde servo, estar aqui, ó Deus, compartilhando deste momento tão especial. Seja, ó Deus, as nossas vidas modificadas a cada instante, para que possamos, ó Deus, cada vez mais estarmos mais próximos de Ti. Amém, em Jesus. todos os sentidos. Esteja, ó Deus, abençoando toda a programação, aonde quer que seja, que o Teu povo esteja, ó Deus, compartilhando, ó Deus, do Teu Evangelho e anunciando a salvação a todos aqueles que precisam. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Ensina-nos a viver a cada vez melhor uns com os outros, Sim, Jesus. tendo, ó Deus, a capacidade de anunciar e testemunhar do Teu Evangelho. Muito obrigado, ó Deus, por este momento tão especial. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes
em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos do cálice. Essa é a nossa irmã Luzia, que esteja agradecendo a Deus pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Pai querido, graças te damos, Senhor, para estar aqui, Senhor, participando, Senhor, da ceia, ó Pai. E também, Senhor, agradecendo, Senhor, pelos todos que estão aqui, Senhor. Que o Senhor cada dia mais nos abençoe, Senhor, e também nos dê sabedoria, ó Pai. Entregamos todas as nossas vidas nas suas santas mãos. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O convite de Jesus é para que você viaje leve. Seja um servo, uma serva do Senhor, que obedeça e reconheça que a graça de Jesus cura vidas e nos liberta do peso do pecado. Se você estiver realmente grata a Deus, você pode abraçar a pessoa que está do seu lado e dizer para ela: olha, Jesus te ama. E enquanto isso, nós vamos louvar a Deus. Vamos agradecer a Deus. Os nossos diáconos estão em liberdade, se quiserem, para recolher os cálices. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. De todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a mais algo que a neve, Senhor nosso Deus, nós somos gratos pelo teu favor sobre as nossas vidas. E que possamos nesta semana, Pai amado, perceber e reconhecer a tua presença. E que esse cuidado tão especial possa nos mover em direção àqueles que também precisam conhecê-lo como um único e suficiente Salvador. Que as nossas vidas, que as nossas ações, que os nossos projetos estejam alinhados à tua vontade. Assim nós oramos e pedimos que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E todas as igrejas de Cristo Jesus espalhadas por toda a terra. Vamos em paz, queridos. Uma semana de bênção, de vitória, de alegria na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. até que ele venha, até que ele venha.